Saudações, pessoal, tudo bem? Quase 4 da manhã, eu quero ver como que eu vou conseguir dormir para retornar ao trabalho. Amanhã vai ser um primeiro dia meio complicado, eu vou ter que pegar no tranco, mas eu tenho fé de que vai dar certo. Eu terminei as minhas férias com chave de ouro, fiz uma leitura incrível e eu venho compartilhar essa leitura aqui com vocês. É um livro que foi escrito há mais de 50 anos, ele chama Flores para Algernon. É um escritor americano e esse livro ele está colocado junto com outras grandes obras como Fundação de Isaac Asimov, Laranja Mecânica, e ele não decepciona. Esse livro de verdade não decepciona. Eu não sei por onde ele andou, que eu não vi até hoje. Eu vou fazer uma rápida apresentação desse livro, como se eu fosse fazer um merchan para alguém comprar para poder ler. E logo depois eu vou falar das minhas impressões, e aí vocês já conhecem, vai vir cheio de spoilers, embora eu acho que esses spoilers não vão arruinar o prazer que você possa vir a ter da leitura desse livro um dia. Cristiane estava pedindo recomendações de livros de ficção que fossem marcantes, e o que eu vou dizer para ela é que esse livro foi escrito na década de 50, foi publicado em 66 mas ele é uma obra completamente atemporal. Ele é de ficção, e nessa obra de ficção você tem cientistas que conseguem pegar uma pessoa com deficiência intelectual e fazer uma cirurgia e fazer com que ela ganhe inteligência. E ela ganha inteligência fazendo com que um homem de mais de 30 anos já, feliz, sobretudo feliz, que trabalhava numa padaria que tinha pessoas que viviam o apoiando emocionalmente, de um cara que o acolheu, que recebeu como missão, como legado de um grande amigo que o protegeria e que o empregaria para o resto da vida, embora a sua deficiência intelectual. Charlie, ele era... fazia parte ali daquele cenário, ele limpava a padaria e fazia pequenas entregas, e desde pequeno ele tem um grande sonho, ele quer ser inteligente. Ele tem muito essa esperança de que um dia ele se tornará inteligente, e não à toa ele consegue se voluntariar para esse programa, sabendo de todas as consequências que ele pode vir a correr, de todos os riscos, de absolutamente tudo. Ele assina todos os papéis, ele consegue que familiares assinem essa papelada para que ele possa servir de cobaia, porque ele tem esperança de conseguir inteligência. E aí você tem essa cirurgia, e ele tem um ganho intelectual impressionante, deixando de ser uma criança limitada e se torna simplesmente um gênio. E o livro ele narra essa trajetória e narra as consequências dessa cirurgia e dessa trajetória. Então ele ganha e depois ele lentamente perde essa inteligência, e ao longo do tempo você vai vendo as lembranças dele, a perspectiva que ele tem da própria vida, vista de diferentes pontos, com diferentes QIs. Isso faz com que esse livro se torne uma obra única, diferente de tudo que eu já li na vida, principalmente pelo fato de eu ter uma irmã esquizofrênica. E esse livro ele mexe muito, muito, muito com quem precisa conviver com pessoas que têm deficiência intelectual, principalmente cuidadores de eventuais esquizofrênicos ou deficientes intelectuais mesmo. E o sofrimento dos familiares e dos cuidadores, de ter a presença de uma pessoa com essas deficiências na família. É um livro simplesmente incrível, e que ao final principalmente me fez chorar muito. Ele mostra a dificuldade de relacionamento de todos os níveis, e é engraçado como a gente acha que a falta de inteligência ela é um limitador para que você conheça pessoas e conviva com elas, mas te colocar na pele de alguém que ganha inteligência, pela perspectiva dela, te faz perceber que a inteligência por si só não é o fator que vai te dar as respostas e a solução para esses problemas, e você vai continuar talvez tendo essas dificuldades de se relacionar, não pela falta de inteligência, mas talvez pelo excesso dele. Outra coisa incrível desse livro é como ele te faz perceber a grande diferença entre inteligência matemática, a capacidade de absorção de conhecimento intelectual, conhecimento teórico e inteligência emocional. O paralelo que esse livro traz da diferença de inteligência, de absorção de conhecimento científico, de processamento de informação de base científica, e a inteligência para resolver questões emocionais da sua própria existência são campos completamente diferentes. E ele coloca também a perspectiva dos relacionamentos humanos vistos pelo prisma de diferentes níveis de inteligência. Faz com que esse livro seja uma obra simplesmente fenomenal. E aí eu paro por aqui para não arruinar essa apresentação
Porque nada do que eu disser sobre ela, absolutamente nada do que eu disser sobre ela vai ser mais prazeroso, mais edificante, mais fantástico do que você pegar e ir lá e ler o livro. Ok? Então, Cristiane, daqui eu me despeço de você. Por favor, não continue assistindo a partir daqui. Volte aqui depois que você terminar de ler o livro só. Para vocês que não vão ler o livro, para vocês que não têm hábito de ler, não querem ler, sabem que não vão ler, continuem aqui e aí eu vou dizer o que esse livro foi para mim, a maneira como eu percebi, e aí ele vai estar cheio de spoilers e de interpretações pessoais. A única coisa que eu não quero é que as minhas interpretações pessoais impeçam vocês de terem as interpretações de vocês, dadas a bagagem que vocês têm, a vivência que vocês têm a respeito do que esse livro pode se transformar para vocês. Estamos combinados, então? Por onde eu começo? Peraí, deixa eu me encontrar. Tem que pensar. Por onde eu começo? Charlie, ele foi uma criança que sofreu muito bullying na escola. Por quê? Porque ele era burro. Eu não vou ter pudor para falar de determinadas palavras aqui, tá, gente? Eu vou usar palavras que vocês com certeza estão acostumados a ouvir e que eu não vou considerar como ofensivas. Elas são necessárias para eu descrever aqui a narrativa. E o livro, ele vem de uma época em que a gente não tinha tantos cuidados assim com determinadas palavras. Então ele usa muito a palavra retardado, que na década de 50 era uma palavra super comum para se referir às pessoas com deficiência intelectual. Tanto que, de tanto chamar essas pessoas que tinham essa patologia de retardado, ela ganhou um tom... ela se tornou um termo pejorativo, ela se tornou uma forma de insulto, porque ela antes representava somente a um grupo de pessoas que tinham essa patologia. Então você primeiro tem o retardado como doença, começa a usar essa palavra para comparar uma pessoa normal, uma pessoa doente, com o intuito de insultá-la, e aí chega um ponto que essa palavra, que era de tanto ser usada como insulto, ela passa a se tornar um insulto também para pessoas portadoras dessa deficiência. Isso acontece muito ao longo da história, basta que você estude linguística aí para entender como funciona a evolução e a ressignificação dos vocabulários. Então hoje a gente usa a palavra deficiente intelectual, para quê? Para não usar a palavra retardado, que ficou ofensiva. Se as pessoas começarem a te chamar na hora de querer te ofender de deficiente intelectual, a gente vai ter que pensar uma outra palavra para se referir às pessoas que têm essa deficiência, já que ela foi usada como um xingamento, como uma forma pejorativa de se falar. Eu vou usar retardado aqui porque é a palavra que o livro usa. Ok? Charlie é retardado, ele não consegue aprender. Então você dá o alfabeto para ele estudar, ele aprende, mas depois ele esquece. Você dá outras coisas. Hoje a gente fala que ele tem uma dislexia. Claro, os especialistas eles vão falar com muito mais clareza e com muito mais distinção. Só que Charlie ele vem numa época em que esse aprendizado ele não era comum e o bullying ele não era tão combatido. Então ele sofria muito bullying, ele apanhava na escola, faziam pegadinha com ele. E ele tinha lembranças, engraçado, né? Porque ele tinha lembranças boas em sua vida, e essas lembranças elas envolviam muita diversão, só que depois ele percebe, na verdade, que não era diversão, estavam caçoando dele. Na escola ele sofre muito, e ele tem pai e mãe, e é muito tocante, principalmente se você tem um esquizofrênico na sua família, se você conhece alguém que tem essa parte, ela é bastante tocante, porque você tem um pai que sofre muito com a condição do filho, mas ele aceita o filho. E ele diz, não tem jeito e não tem jeito. Qualquer coisa que você tente para fazer, para fazê-lo diferente, não vai funcionar. E você tem uma mãe, e a construção dessa personagem da mãe dele é simplesmente fenomenal, que não aceita a condição dele. E ela diz que tem que mudar. E ela bate nele para que ele aprenda. E ela o empurra, o pune, e dá castigos, e faz com que ele se esforce cada vez mais. E ele se esforça, mas ele não consegue necessariamente aprender. E a mãe o leva a inúmeros curandeiros. E aí talvez vocês comecem a entender o ranço que eu tenho daquele Dr. Wong lá que faleceu. Ela o leva a inúmeros curandeiros. E esses curandeiros, eles falam, não, eu tenho um tratamento aqui revolucionário que vai curar o seu filho e que vai dar inteligência para ele. Mas esse resultado ele vai vir muito lentamente e é imprescindível que você não descontinue esse tratamento. Olha que
Que filho da puta, né? Então ela vai lá e matricula ele, e aí não tem resultado nenhum. Mas veja bem, senhora, como eu te disse, esse tratamento ele dá resultado a muito longo prazo. E aí quando você vai ver o que o Charlie ficava fazendo com o médico, eles ficavam brincando, conversando e fazendo umas atividades bestas que não mudariam quem ele era em essência. Mas a mãe dele estava sendo cobrada ao longo do tempo. E aí quando o pai, por exemplo, questionava o valor, falava, cara, mas esse valor que está sendo cobrado, ele é exorbitante, dadas essas minhas condições financeiras. E aí a mãe brigava, ela falava, como é que você pode pensar em dinheiro quando o que está em jogo é o futuro do nosso filho? E eu acho que essa imagem, essa parte, ela sintetiza o sofrimento de inúmeras famílias de esquizofrênicos que não entendem a doença antes de entenderem o paciente. Eu acho que eu falho um pouco, porque por fraqueza pessoal eu não consegui continuar falando sobre esquizofrenia e deveria ter falado. E muita gente me agradece pelos poucos vídeos que eu fiz e pede outros e eu não faço. E eu acho que eu não dou às pessoas tanta informação e tanto conhecimento quanto eu poderia dar. Não como médico, mas como familiar, porque essa perspectiva de familiar, de cuidador, ela também é importantíssima e eu falho muito nisso, mas eu pretendo mudar. Mas essa visão da discórdia que gera, a visão que você tem sobre a doença, sobre a condição da pessoa, um pai que diz, nós temos que aceitá-lo como ele é, e uma mãe que não se permite aceitar esse filho sem que ela faça nada para mudar. Então ela considera os tapas como prova de amor, ela considera os esculachos e os sermões como prova de amor, e ela considera que pagar um médico caro, mesmo que ele seja de uma medicina alternativa, é uma imensa prova de amor e que o filho deve a ela resposta a esse investimento e a esse sacrifício que ela fez de levá-lo constantemente a tratamentos alternativos. Isso, cara, resume a vida de muitas, mas muitas famílias mesmo, principalmente pós-surto, porque você tem uma pessoa normal até os 20 e poucos anos, aí depois dá o surto, até a família entender que aquilo é uma condição que vai durar para o resto da vida, ela perde muitas vezes muito dinheiro e muito tempo com os Joãos de Deus aí, né? Que falam, não, porque não importa em que médico você vá com seu paciente, todos os médicos dirão, então, essa é uma condição irreversível, não há cura para isso. Por quê? Porque não tem mesmo, pelo menos por enquanto a ciência não tem cura para isso. E o excesso de amor faz com que a pessoa diga, não, eu não aceito isso, e aí ela vai peregrinando pelo mundo até que numa cidade interior, num lugar muito afastado, ela encontra lá o João de Deus, que vai falar, se a sua irmã me fizer um boquete, desculpa a palavra agressiva, mas é o que acontece, em síntese é o que acontece, se sua irmã me fizer um boquete, você vai estar curado da sua doença, porque eu tenho o poder. Então é o desespero, é uma coisa burra quando você escuta primeiro a princípio, mas quando você está imerso numa família que está vivendo esse problema, você fica completamente cegado a toda a racionalidade, porque o seu desespero e o seu excesso de amor e a sua necessidade de ver uma solução para aquilo faz com que de verdade você acredite em qualquer coisa. E a mãe dele acredita, e ele sofre muito por isso, porque a vida dele é uma sucessão de tratamentos alternativos que vão curá-lo desse retardo. Estou me referindo novamente como retardo porque é a palavra usada no livro. Até que vem uma irmã nessa história. E a mãe dele morre de medo que a irmã tenha o mesmo problema. E o que acontece? A irmã não tem. A irmã é normal, a irmã é inteligente. E essa irmã, ela serve para a mãe do Charlie como uma redenção. O problema não era eu. Não sou eu que sou incapaz de gerar um filho inteligente. Não sou eu a culpada por meu filho ser desse jeito. E aí começa um processo mental da mãe do Charlie de excluir cada vez mais o Charlie da racionalidade dela. Então ela transfere toda a frustração do Charlie para o amor da filha e faz com que ela seja uma boa aluna, exige que ela tire boas notas, e ela se realiza muito pela inteligência da filha, e ela tenta a todo custo esconder o filho. Então o filho ele deixa de sair de casa, e as lembranças que ele tem da infância são todas de crianças brincando, mas em todas as lembranças que ele tem de crianças brincando, ele tem a moldura da janela. Por quê? Porque ele foi uma criança que cresceu vendo outras crianças brincarem, se escondendo porque não queria envergonhar a mãe, não queria envergonhar a irmã, e não queria trazer a vergonha e a aceitação para si, embora ele tivesse muita vontade.
É uma história muito pesada, porque eles sofrem muito, e a irmã, ela tem que fazer limpeza, ela tem que estudar, ela tem que fazer uma série de coisas, enquanto que o irmão, ele não tem essas obrigações. Ele não tem que ajudar na limpeza, ele não tem que estudar muito, ele não sofre chantagem por boas notas, porque a mãe, ela se torna narcísica, no sentido de projetar na filha de ouro tudo aquilo que ela quer ser. E de desprezar o outro como se o outro ele fosse a ruína de tudo. Para a menina, para a irmã dele, a coisa também não é fácil. Para a irmã dele, a coisa também não é fácil. E chega uma hora que ela, por sofrer bullying na escola, por ser a irmã do retardado, então ela sofre muito na escola por ser a irmã do retardado. E as comparações, elas são inevitáveis ali, isso acontece, e eu posso garantir para vocês, porque eu fui irmão mais novo de uma criança e de uma adolescente que já tinha traços esquizofrênicos que se manifestariam mais para frente. Esse bullying é real, e a crueldade das crianças na escola, isso daí é real, e você não tem que fazer contra isso. A coisa culmina num ponto em que a irmã começa a mentir a respeito de Charlie por não gostar dele, falar que ele fazia coisas para prejudicá-la, e quando na verdade não era verdade. E a mãe, ela percebe o bullying que era feito com a filha mais nova por ela ser irmã de quem era. Então ela começa a querer que Charlie não esteja mais naquele lar, e começa a haver uma forte pressão para que ele seja mandado para um manicômio. Então, na década de 50, manicômios eram muito comuns, eles tratavam as pessoas de forma desumanizada, e tinha isso. O pai dele, ele se resigna, ele permite, ele também abandona, acaba por abandonar a esposa, e quem resgata o dono da padaria que tinha uma dívida com alguém por quem ele tinha muita consideração e que pediu a ele que tomasse conta do Charlie. Esse dono da padaria contrata ele, tira ele desse manicômio e fala: não, enquanto eu estiver vivo, enquanto eu for dono dessa padaria, você vai ter um lugar, você vai ter alimento, você vai ter um teto sobre si. E aí o Charlie, ele tem uma vida nova, mas ele por ser rejeitado por toda a sociedade, por ter uma imensa vontade de agradar a mãe, a irmã, ao pai, de fazer com que a família dele tenha orgulho dele, ele tem esse ímpeto: eu quero me tornar inteligente, eu quero descobrir alguma forma de me tornar inteligente. E aí ele esbarra nessa pesquisa científica que vinha sendo feita e que tinha por intuito deixar pessoas, curar retardos mentais. E ele faz ele se voluntaria e ele ganha nessa possibilidade aí de ser operado, tamanha a vontade dele ser inteligente, porque existem outros retardados que têm até mais potencial, tem outras pessoas que têm até mais potencial de saírem melhor, mas ele tem uma vontade tão grande de ser inteligente que ele acaba convencendo e sendo escolhido. Ele diz que ele tem ciência dos riscos envolvidos, que ele pode morrer, que ele pode ficar pior, que ele pode ficar muito inteligente, que uma vez inteligente ele pode deixar de ser, que ele pode ficar com sequelas, e ele assume todos os riscos, porque para ele vale muito a pena. Ele tem uma visão muito limitada do mundo, mas para ele vale a pena. Nessa época, esses cientistas encontram a irmã dele para conseguir autorização, porque eles precisavam de autorização de alguém da família. Eles conseguem essa autorização, mas o narrador, a história ainda não liga ele à família, ele continua não tendo contato nenhum com a família, mas ele consegue essa autorização. Tudo isso você vai descobrindo a partir de relatos, porque quando ele se voluntaria, ele começa a ter que escrever relatórios de quem ele é, do que ele sente, do que ele passa, do que ele pensa. E as escritas iniciais do livro, elas dão agonia, porque é como se você visse uma criança de 10 anos escrevendo, uma criança de menos, talvez de 8 anos escrevendo. E é uma escrita advinda de uma fala muito infantil e absurdamente errado. Ele tem problemas de sintaxe, ele tem problemas de... Não é só ortografia, não é só... Aquela palavra escrita errada, ela incomoda, mas a sintaxe dele é horrível, que faz com que você imagine como é que ele conversa. E ele conversa de uma maneira muito infantilizada e de uma maneira muito burra mesmo, muito limitada. Literalmente retardada, vamos tirar aí o peso pejorativo da palavra.
E aí ele passa para essa cirurgia e ele vai narrando os acontecimentos que acontecem com um ratinho. Qual que é o nome do livro? Flores para Algernon. Algernon é esse ratinho que é a primeira cobaia que passa por essa cirurgia. E o ratinho que era colocado num labirinto em que ele tinha que solucionar problemas para conseguir comida, ele se torna muito mais inteligente e ele resolve problemas que um rato normal jamais conseguiria realizar. Ao ponto do ratinho competir com o Charlie e o Charlie perder. O Charlie ele perdia inteligência para um ratinho de laboratório que tinha feito uma cirurgia. Charlie é realmente uma pessoa limitada com uma interpretação de mundo limitado, mas aí ele faz a cirurgia, ele fica frustrado pelos relatórios, você vê que ele esperava um resultado imediato e esse resultado não vem. Ele tenta ser inteligente, ele não consegue, e ele começa a se irritar com o fato da cirurgia não ter funcionado e ele não ser capaz, embora fiquem dizendo para ele ali que isso vai acontecer gradualmente. E embora ele não se sinta mais inteligente, ele vai se ligando de algumas coisas. Então ele teve uma aula e aí ele aprendeu o que era uma vírgula. E aí ele começou a tacar vírgula em tudo e é um capítulo muito engraçado. Aí depois ele volta no dia seguinte e fala: a professora me explicou que não é vírgula em tudo, é quando precisa. E aí agora eu estou estudando sintaxe. E é engraçado porque você sai de uma pessoa que você se acostumou a ler sendo retardado, tendo limitações, não tendo condições de aprender, e de repente ele lê a mesma coisa e tem capacidade de compreender aquilo. Então ele fala: nossa, eu consegui entender a parada da vírgula e tem outras regras. E falam que eu erro muito as palavras, me deram um dicionário e eu tenho que ler muito. Mas eu já li antes, só que eu li e não conseguia memorizar. Agora eu leio e eu estou conseguindo memorizar. E o que se passa ali, então, entra na parte deliciosa do livro que eu falo, que vai do ponto 25% até o ponto 50%, mais ou menos. É uma leitura deliciosa. Por quê? Porque você sente o progresso. Você sente progresso. Você fala: cara, ontem ele não sabia isso, hoje ele sabe. Aí ele começa a se ligar de determinadas coisas. Só que aí começa a vir, ele começa a entender as coisas, ele começa a aprender as coisas e você começa a observar a evolução dele, e é muito prazerosa essa evolução. Até que de repente tem um estalo. Porque ele tendo sido retardado, ele tem as suas memórias. E o que acontece? Ele passa a conseguir interpretar essas memórias dele. Memórias vividas por ele, que são memórias dele, mas agora mais inteligente, ele tem capacidade de interpretar essas memórias que ele teve. Isso, na hora da leitura, me fez lembrar que quando eu era criança, eu ficava assistindo esses Power Rangers japonês da vida aí, e quando eu passei determinado tempo no Japão e eu comecei a aprender o idioma, eu comecei a me ligar que eu estava entendendo as lembranças que eu tinha das músicas que eu escutava. E aí eu começava a lembrar de música de Jaspion, de Jiraiya, de seriados que eu via. E aí eu falava: cara, eu estou entendendo a lembrança da música, e isso para mim era mágico. E isso fez com que eu lembrasse de momentos de lembranças que eu tinha, que eu não entendia porque as pessoas diziam determinadas coisas, mas que depois eu vinha a entender. Então você aumenta isso e traz de volta todas as memórias do Charlie e faz com que ele tenha a visão de uma pessoa inteligente, a interpretação daquilo. E ele fala: porra, a vida inteira eu achei que as pessoas estavam rindo comigo, mas elas estavam rindo de mim. Então, toda vez que eu brincava de esconde-esconde, era sempre a minha vez. E quando era a minha vez, eu procurava e eu não achava nunca mais. As pessoas não saíam do lugar. Eu ficava na chuva, sozinho na rua. Escurecia e eu ficava sozinho na rua. E aí você começa a sentir o baque que ele sente, que é de conseguir interpretar o bullying que ele sofreu e a falta de respeito, a falta de credulidade, de atenção das pessoas. Isso começa a levantar umas questões assim bastante sérias pro personagem. Então ele tem remorso, ele tem dor. Por quê? Porque ele não consegue entender ainda que o relacionamento que ele tinha era fruto da pessoa que ele era com a natureza que ele tinha, dado o QI que ele tinha. Isso é uma coisa que só amadurece ao longo do tempo na leitura.
Porque e aí eu vou pular um espaço enorme, isso daqui já é spoiler, então, por favor. Em determinado momento, ele perde o ódio. Ó que engraçado. Primeiro ele tem ódio, porque as pessoas elas faziam bullying com ele e ele descobre que as pessoas eram cruéis. Só que depois esse ódio passa. Por quê? Porque aquele Charlie retardado era tudo que ele tinha para oferecer. E as pessoas se divertiam às custas dele, mas elas respeitavam as limitações dele. Então ele estava numa padaria em que as pessoas ficavam fazendo piada, ficavam tirando sarro da cara dele, ficavam colocando ele em situações humilhantes, degradantes. Mas as pessoas não se sentiam culpadas, primeiro, porque ele não entendia aquilo. E segundo, as pessoas, embora estivessem fazendo aquelas brincadeiras todas, elas tinham com ele uma relação de superioridade, inferioridade sim, elas se sentiam inteligentes pelo contato que tinham com ele sim, mas ainda assim o aceitavam ali e o protegiam e o tinham por perto e de certa forma um fazia parte da vida do outro e existia no meio de todo aquele escárnio, no meio de tudo aquilo, aquele amor. E eu acho que esse é o maior presente que esse livro pode te dar, de todos esses. Por quê? Porque a energia do Charlie, a inteligência dele, ela começa a aumentar cada vez mais. E chega uma hora que ele fala, cara, eu tô lendo assuntos e eu tô conseguindo entender, e eu tô com facilidade de memorização, e eu tô com facilidade de sinapses, porque inteligências, campos de inteligência que antes eram completamente separados, eles estão de forma transparente mostrando para mim que eles estão todos interligados, ou seja, a matemática, física, química, junto com a biologia, junto com a mecânica, matemática, química, física, mecânica está dentro da física. Mas enfim, ele aprende a tocar piano e ele compõe uma peça de piano. E ele começa a entender o pensamento filosófico e ele começa a criar teorias a respeito de determinados temas. Quando ele começa a estudar idiomas, ele aprende esses idiomas com muita facilidade. E aí acontece uma coisa fantástica, porque o cara que desenvolveu o estudo, ele começa a entender mais sobre essa cirurgia cerebral, neurológica. Ele começa a entender mais sobre o tratamento aplicado nele do que os próprios especialistas que desenvolveram isso. Então, quando levam ele como um ratinho de laboratório para mostrar, olha quem a gente construiu, esse cara que era retardado e a gente transformou ele num intelectual. Quando vão mostrar para ele, os entrevistadores eles começam a perguntar, mas isso. E aí os donos do projeto, né, os pesquisadores, eles começam a responder aquilo e ele fala, não, pô, tá errado. Essa informação está incompleta, porque você tem que levar em consideração, e aí, né, ele começa a discorrer sobre uma coisa que é um conhecimento bem fictício, bem da ficção mesmo. Eles começam a falar, não, porque sinapses disso, daquilo, que não sei o quê, e de repente ele prova que ele conhece muito mais. E aí eles entram até num artigo de um cara, ele fala assim, não, mas isso daí, o Charlie fala para o chefe de pesquisa, isso daí que você está dizendo já foi refutado por esse pesquisador indiano que escreveu nesse artigo, que não sei o que, se eu não me engano é indiano, eu posso estar enganado aqui, me desculpem. E aí todo mundo olha para ele e fala, que artigo? E ele olha e fala assim, como assim, vocês não leram? Vocês não falam indiano? Não, esse artigo não está traduzido ainda, mas vocês não entendem indiano? E ele começa a finalmente entender que os chefes da pesquisa do projeto dele são muito menos inteligentes do que ele já o superou há muito tempo, que eles entendem só uma parte, um campo do conhecimento, sendo que ele entende vários outros. E aí ele sofre um baque com o qual eu me identifico um pouco em certo momento aí, que é você ter uma sede, uma curiosidade teológica muito grande e de repente você começa a conversar com líderes espirituais e ver que o conhecimento deles a respeito daquilo não é tão amplo quanto você pensava. Então, por volta dos 15 anos, eu tive uma decepção muito grande, porque até então eu me sentia uma criança muito burra. Eu não me sentia incapaz de processar informação, mas eu me sentia muito privado de informação. Eu não tinha internet, eu não tinha livros, eu não tinha acesso ao material que eu gostaria de ter. Eu tinha uma sede de compreensão, mas eu não tinha acesso ao material. E quando eu olhava para pessoas que viviam dentro da Unicamp, eu venho meio que de uma família de acadêmicos. Minha mãe era professora acadêmica, embora ela tenha morrido quando eu era muito novo.
Era uma pessoa muito frustrada porque eu achava que eu não tinha acesso a toda a informação que eu gostaria de ter, e eu sabia que essas bibliotecas existiam e eu sabia que as pessoas que detinham esse conhecimento existiam também. Eu só não achava que eu teria acesso a essas pessoas. Como eu não tinha o YouTube para ver os melhores especialistas de cada campo falando sobre seus respectivos campos, meu sonho era participar de palestras, de aulas em universidades e escutar esses especialistas falando. E quando eu comecei a falar com pessoas que eu admirava como referência das áreas que elas se apresentavam, eu escutei essas pessoas falando sobre os assuntos do meu interesse e falando, cara, nunca vai ter uma pessoa que tem todas as respostas e que detém todo o conhecimento e que sabe tudo. E aí eu estou dizendo essa parte da minha vida porque o Charlie ele amargura a inexistência de gurus, a inexistência de gênios. Porque não importa o quão especializada seja uma pessoa em algum campo do conhecimento da humanidade, ela vai ser especialista naquele assunto e ela vai ser incapaz de sinapse com todos os outros campos. Ou seja, a inteligência que ele desenvolvia servia como um grande isolador dele no mundo. Eu já estou com meia hora de vídeo e eu estou ainda começando a discorrer sobre a história. Eu não sei nem o que eu faço a respeito disso. Eu vou permitir que esse vídeo seja longo. A inteligência faz com que, primeiro, ele perca a fé nesses ídolos e, segundo, faz com que ele perceba que ele não tem... que todo conhecimento acadêmico do mundo, todo conhecimento teórico do mundo não dará a ele controle sobre suas emoções e não dirá para ele como se comportar num relacionamento humano. Isso fica muito claro com as duas mulheres com quem ele se relaciona. Que todo conhecimento do mundo não é capaz de fazer com que ele saiba o que dizer, quando dizer, e que aquilo que funciona com uma definitivamente não funciona com a outra. E que ele nunca terá tudo o que ele espera da mesma pessoa. Isso não é um ódio à poligamia, não, é a percepção de que as relações elas acontecem porque um sempre procura no outro uma coisa muito específica e as pessoas elas não são como conhecimento teórico, matemático, que o que você vai ter com uma pessoa, ele excede muito qualquer conhecimento intelectual que possa ser alcançado. As mensagens que ficam desse livro, elas são muito claras, elas são muito óbvias, que não importa o quanto você estude, isso não significa que você se tornará uma pessoa mais acessível e não significa... Não digo isso. Quanto mais você estuda, menos acessível você é. Mas quanto mais você estuda, não significa que as pessoas ficarão acessíveis a vocês. Vocês entendem o que eu estou falando? Então, se eu pegar uma pessoa que adora a arte e eu conhecer muito sobre arte, a possibilidade de eu discutir com arte sobre ela ao ponto de impressioná-la e fazer com que ela queira se aproximar de mim é muito grande, mas ainda assim todo o conhecimento de arte do mundo não vai ser possível, não vai ser suficiente para que a gente se dê bem em todos os outros campos, em todas as outras coisas. E o Charlie, ele é mandado embora da padaria dele. Por quê? Porque as pessoas começam a ter medo dele. E de repente um cara que era completamente retardado, ele não consegue não falar sobre arte, sobre ciência, sobre matemática, ele não consegue falar sobre as coisas que ele estuda, que ele aprende, ele não consegue fazer seus comentários e falar da sua percepção de mundo. E o que acontece? Acontece o contrário, as pessoas estavam acostumadas a tratá-lo como retardado. De repente, elas se sentem retardadas de falar com ele, como se elas nunca tivessem nada para agregar e como se ele sempre tivesse certo acerca de tudo, de uma forma que eles não alcançavam. E o que acontece quando uma pessoa ela acha que ela não te alcança? Ela se afasta de você. Isso é a coisa mais natural do mundo. Então, durante muito tempo, enquanto adolescente, eu falava, um dia eu deterei conhecimento, um dia eu saberei tanto, ao ponto de conseguir me aproximar das pessoas e ser interessante para elas. Até que uma vez eu fui me declarar para uma pessoa e ela disse, eu sou muito burra para você, eu me sinto burra do teu lado. Não me leva mal, mas não é isso que eu quero. Eu não vou me sentir bem com você. A gente não tem que ter nada. Imagina o quanto isso pode ser devastador. Você ser excluído por você ser retardado. E de repente você fica inteligente e você fala, agora eu tenho tudo para ser aceito. E você volta para falar com as pessoas e as pessoas viram para você e falam, porra, cara, você só fala de economia, você só fala de uns assuntos, umas paradas mó difícil aí. Dá licença, deixa eu bater a minha massa de pão aqui, dá licença. E basicamente isso é que acontece. Então, existe desenvolve-se um romance dele com uma das médicas e líderes da pesquisa e do projeto.
E essa mulher que era referência de sabedoria, que sempre sabia falar para ele sobre todos os sentimentos que ele tinha, sobre tudo que ele passava, de repente eles começam a discutir o próprio projeto em si, e começam a descrever sobre mais coisas, e a médica ela entra em choque, e ela começa a ter problemas de identidade. Ela fala, todos os dias eu me olho no espelho e eu digo para mim, eu não sou burra, na verdade, é ele que está aumentando muito rápido, só que é tão claro que você me superou há muito tempo que eu vejo a pequenez do meu próprio conhecimento e eu me sinto miserável. E aí eu não aguento mais ler as matérias que você referencia, eu não aguento mais ler os livros que você referencia, eu não aguento mais tentar me aprofundar nos assuntos que você trata e ver que eu não consigo, você me passou e eu fiquei para trás, e eu fiquei para trás e eu estou muito longe. Essa parte do livro, para mim, ela foi simplesmente devastadora. E a coisa ela vai mais longe ainda. Porque quando ele encontra uma outra pessoa com quem ele tem total condições de ser feliz para sempre, porque eles não competem em campos de interesse. Eles não competem em campos... É muito bom, assim, conviver com uma pessoa que não assiste os meus vídeos, por exemplo, e que não quer ficar trocando ideia, porque ela tem interesses em outras coisas. Isso me dá um equilíbrio perfeito, porque depois que eu subo o vídeo, eu não quero mais pensar sobre ele. Então, ele conhece a Faye, e a Faye ela é incrível, porque assim, ela gosta de música, ela gosta de dançar, ela gosta de transar, ela não quer falar sobre ciência, ela não se importa com os experimentos dele, e eles têm tudo para dar muito certo. E ainda assim, ele vê que todo o conhecimento que ele tem não é possível de dar à pessoa o que ela precisa, porque o que ela precisa é basicamente tempo, e ele não tem esse tempo, porque com o cérebro e com o conhecimento que ele tem, ele precisa estudar e ele precisa trabalhar. E ele não pode desperdiçar o talento que lhe foi dado. É porque a origem da palavra talento é presente, né? Ele não pode... gift, no caso. Ele não pode abrir mão desse presente que lhe foi dado fazendo uma coisa que não vai ter impacto nenhum sobre a humanidade. Ele tem que escrever artigos, ele tem que desenvolver a ciência, ele tem que colaborar, porque outros retardados eles podem vir a ser salvos pela melhoria que ele tem a dar no processo cirúrgico que é dito que existe nessa ficção científica. Pelo amor de Deus, não esqueçam que estamos falando de um livro de ficção. É a primeira coisa que tem que ficar bem claro no vídeo. E aí, em meio a todos esses problemas que acontecem, o que acontece? Ele vê que o ratinho, extremamente inteligente, aquele que resolvia inúmeros problemas, que resolvia tudo que era tipo de treta, você vê que aquele mesmo ratinho, ele começa a ter uns problemas. E você vê que ele começa a se mutilar. Não se mutilar, mas ele começa a bater a cabeça na parede, ele começa a ficar agressivo. Ele machuca a ratinha, a Minnie, que arrumaram lá para fazer companhia para ele. Ele morde a Faye. Então você começa a perceber que está rolando ali uma coisa muito perigosa no comportamento do Algernon, que é o ratinho de laboratório. E aí ele começa a questionar, ele fala, o ratinho ele está tendo perda de inteligência. Então primeiro ele teve uma explosão e agora ele está tendo perda de inteligência, de memória, ele está se desinteressando. Antes ele trabalhava por comida, ele resolvia problemas matemáticos e lógicos no labirinto lá por comida. E ele resolvia e comia. Depois ele ficou tão inteligente que ele começou a resolver problemas por interesse mesmo. Ele tinha interesse em resolver, o ratinho tinha interesse em resolver o problema, ele ia lá e resolvia mesmo quando ele não estava com fome. E por último ele perdeu completamente o interesse em resolver esses problemas, até ao ponto de ficar sem comer para isso. E aí ele foi perdendo capacidade, e quando ele não conseguia resolver os problemas dele, ele simplesmente começava a bater a cabeça na parede e tinha os acessos de raiva. E eu acho que isso é um spoiler muito grande e muito importante. Por que eu tô pesado para comprar? Tomara que... ainda bem, né? Porque eu acho que eu tinha escolhido alguma coisa muito errada ali para comprar. Bom, eu acho que esse ratinho ele foi um spoiler muito grande, porque eu falei, porra, se o ratinho ele tá perdendo capacidade de resolução de problemas,
e se ele está tendo ataques de descontrole emocional, e se está muito claro para mim que ele só ganhou QI, ele não ganhou inteligência emocional, porque ele não está conseguindo lidar com os sentimentos dele, e ele não está amadurecendo os pensamentos e os sentimentos dele em relação às memórias que ele tinha da família dele, então a gente tem um problema aí para o futuro, né? Porque isso pode vir a acontecer com o Charlie. E eu vou avançar mais ainda, e aí vai ter mais spoiler, então tome muito cuidado aí, pense muito bem se você quer continuar lendo isso ou não. O Charlie, ele descobre antes de acontecer com ele descobre por estudo, por pesquisa, que é inevitável que ele perca a inteligência ao longo do tempo. E que ele vai perder essa inteligência muito rápido, e que isso vai ser irreversível. Ele descobre isso por pesquisa. Então, aí ele decide encontrar a família dele, e a parte da família eu vou fazer separado, tá? Eu não vou falar aqui porque é pesado demais, e eu acho que seria um spoiler muito... Seria muito mancada eu tirar isso de vocês nessa leitura. Os encontros familiares, o encontro dele com o pai, o encontro dele com a mãe, o encontro dele com a irmã, eu vou deixar para vocês descobrirem sozinhos, ou então eu vou fazer isso num outro vídeo um dia. Mas aí o que acontece é que depois desses encontros, ele de fato ele começa a perder cognição. Ele começa a perder memória. De repente, um cara que escreveu artigos em alemão, ele não reconhece, ele não entende o próprio artigo dele. Ele olha para as partituras, para as músicas que ele escreveu e não consegue tocá-las. Ele começa a despedaçar essas coisas, mas ele quer essas coisas ali perto despedaçadas, para que ele saiba que um dia ele já olhou para tudo aquilo e que ele já entendeu tudo aquilo. É uma coisa... É uma coisa, no mínimo, muito triste, mas o objetivo do livro não é que você tenha dó do personagem, é que você comece a entender quem somos nós, a perspectiva da inteligência que nós temos. E esse livro ele traz muita coisa subjetiva para você trazer para si. O quanto era... Charlie, no ponto máximo de desenvolvimento dele, ele fala: eu me sinto uma pessoa extremamente solitária. Porque antes, quando eu era retardado, eu tinha um monte de amigos. Eu estava cercado de pessoas. E tudo bem que eles caçoavam de mim, mas eles eram meus amigos de verdade. Tudo bem que eles se divertiam a minhas custas, mas eu fazia parte da vida deles. E eles faziam parte da minha. E nós tínhamos ali um relacionamento. Era um acordo social muito claro do quanto um fazia parte da vida do outro. E agora que eu sou inteligente, eu não tenho mais ninguém. Eu tenho pessoas que competem comigo, eu tenho pessoas que fogem do debate comigo porque elas não querem porque elas não querem se olhar no espelho e ver que elas são limitadas, elas não querem perceber o quanto o conhecimento delas é raso. Elas vivem em prol do seu ego e elas não aceitam que elas não sabem tanto quanto elas tentam aparentar que sabem. Eu vejo pessoas conversando e eu acho o tema dessas conversas extremamente banal. Eu não tenho vontade de participar delas. Eu vejo as motivações da vida das pessoas e são motivações banais também, porque afinal de contas o sonho da pessoa pode ser aprender a falar grego e alemão, e são idiomas que ele aprendeu numa tarde, lendo de alguma forma dicionário, escutando coisa que ele não teve dificuldade nenhuma em fazer. Então aquilo não é um sonho para a vida, ele simplesmente exerce aquilo. E aí você fala: mas o alemão vai te permitir que você fale com alemães. Só que aí ele vai chegar para falar com alemães, eles serão tão humanos quanto os americanos, tão limitados quanto os americanos, então ele não terá campo para explorar com essas pessoas também. Olha como é diferente do nosso universo, que a gente fala: meu Deus, como eu quero aprender inglês porque um dia eu quero falar com um gringo. E você coloca o falar com um gringo como uma realização da sua vida, como um ponto alto da sua vida, que vai ser muito legal trocar experiências com essa pessoa. E aí você olha para uma outra tão inteligente, mas tão inteligente que ela já tem certeza absoluta que a interação com uma pessoa de um outro país não vai agregar nada que ela já não saiba por uma leitura dinâmica dos clássicos e de toda a publicação e de tudo que existe. Então, assim, a maneira frenética como ele lê fez com que na biblioteca dessem uma sala especial para ele. Porque quando ele lia muito rápido, formava-se um bando de curiosos que ficavam querendo debater o livro depois que ele tinha acabado de ler. E na hora que ele ia debater, ele sabia tudo a respeito daquilo. E a biblioteca, que supostamente deveria ser um lugar silencioso, virava um lugar onde as pessoas assistiam um gênio ou uma aberração. E essa inteligência, ela não fez com que nenhum dos dois relacionamentos dele desse certo.
E o Charlie ele chega sozinho a uma conclusão de que inteligência sozinha ela não resolve os problemas de compreensão do mundo, e que a compreensão do mundo ela vai muito além de somente discernimento intelectual. Existem determinadas coisas que devem ser vividas, e essas coisas que devem ser vividas elas dependem de relacionamentos construídos com outros e da existência de sentimentos como afeto, amor, carinho, ódio. Ou seja, quantas pessoas elas deixam de viver a vida porque elas são sedentas por conhecimento, e como esse conhecimento nunca acaba, a vida delas passa sem que elas nunca tenham vivido e nunca tenham aprendido e experienciado as coisas fora do campo da teoria. E isso abre campo aqui para a gente ficar discutindo para sempre, para sempre. E aí o Charlie ele vai ver o manicômio onde ele ficaria, porque ele faz parte do acordo dele que se alguma coisa desse errado no experimento e ele ficasse incapaz até mesmo de trabalhar na padaria, que ele teria um lugar garantido para que a sua subsistência pudesse ser garantida no manicômio. Ele vai lá ver o manicômio. Um lugar assustador, um lugar que desumaniza, um lugar que tem um monte de gente lá tratado como animal. E embora seja uma visão degradante do ser humano, assim, as situações precárias de higiene, de cuidado, ele começa a ver não só da perspectiva dele vendo o manicômio de fora, mas ele começa a interagir com as pessoas que dedicam as suas vidas a esse trabalho. Ele conversa com a doutora, com o enfermeiro, com as pessoas que cuidam ali, e você vê que embora a paisagem seja horrorosa, a maneira como esses profissionais enxergam tudo aquilo que está acontecendo é completamente diferente. E as expectativas, o padrão dessas pessoas é completamente diferente. E elas olham para esses pacientes como crianças que não precisam ser alguém, não precisam de cura, não precisam se tornar algo. Elas precisam de pequenas coisas e eles estão ali para dar para eles aquelas pequenas coisas. E eles dão a vida por aquilo, é um trabalho muito difícil, mas eles se sentem recompensados porque eles mostram, eles acham que o papel social deles ali está muito bem cumprido. E eles conseguem olhar para cada um e humanizá-los, apesar da perspectiva externa de quem olha a vida no manicômio de fora seja simplesmente apavorante. Isso, para mim, que tive um pai que tinha uma clínica geriátrica, é muito claro. Que quando você olha um asilo, por exemplo, de fora, você acha aquela visão aterradora, mas para a pessoa que está ali todo dia, ela consegue, dentro daquilo que as pessoas acham que é um cuidado impessoal, elas conseguem ver uma humanidade muito grande. São infinitas assim as pontes para a reflexão que esse livro deixa. E no fim das contas, esse livro ele chama Flores para Algernon porque o ratinho morre e os ratinhos de laboratório eles eram congelados para depois ir para o incinerador para evitar cheiro. E o Charlie salva o ratinho disso e dá a ele um funeral e o enterra. E de tempos em tempos ele leva flores para Algernon, e uma das últimas orientações que ele deixa é, me deixem lá no manicômio, e de tempos em tempos, se vocês puderem, deixem flores para Algernon. E a relação que ele tem é muito mágica, porque no fim das contas aquele ratinho foi a única criatura com quem ele tinha certo tipo de identificação, porque ele deixou de ser um rato retardado, ele se tornou um gênio, ele deteve durante muito tempo mais conhecimento do que qualquer outro ser humano na face da Terra, e depois ele teve ciência de que ele voltaria a ser um rato, e ele voltou de fato a ser um rato. Então ele tem ímpetos de raiva, de não se lembrar, de não conseguir, de não fazer, e as emoções dele, elas são muito próximas às batidas de cabeça que o ratinho dava lá, porque o ratinho, com essa cirurgia, interpretação de Fausto, tá? Ele pode ter desenvolvido consciência de si. E uma vez tendo desenvolvido consciência de si e inteligência, ele pode simplesmente não ter aceitado e ter se indignado com o fato de estar perdendo essa capacidade de resolver problemas e de interpretar o mundo. E aí é quando ele bate a cabeça numa tentativa desesperada de trazer de volta aquilo que ele foi um dia. E o Charlie, ele faz isso, ele fala, tem coisas, ontem, aliás, hoje eu já não consigo fazer coisas que eu conseguia ontem e anteontem, então eu estou tendo uma perda muito rápida de coisas que antes eu conseguia fazer, e isso está me desesperando. Eu não quero esquecer tudo, eu não quero perder tudo. Tem um episódio dos Simpsons muito antigo, e ele é muito engraçado, que o Homer ele descobre que na verdade ele é inteligente, e quando ele era criança ele estava desenhando e ele enfiou um crayon no nariz e espetou o cérebro dele, e por isso que ele era burro.
Mas aí o Mo, o cara do bar, ele fala, então, em algum momento da minha vida eu já fui cirurgião. Ele vai lá e tira o giz de cera, e o Homer, ele fica inteligente, e naquele episódio ele descobre quem é a filha dele. Ele descobre quem é a Lisa, o quanto ele é inteligente, e ele morre de orgulho da Lisa. Só que aí ele começa a andar pelos bares da cidade, ele começa a dirigir pelas ruas da cidade, ele começa a mudar os canais de televisão, ele começa a conversar com pessoas, e ele se sente terrivelmente solitário. Aí ele deixa uma carta para Lisa e fala assim: estou adotando a saída dos covardes. Eu me rendo. Esse mundo não é para mim, eu não consigo me divertir, eu não consigo ter alegria. Então eu vou voltar a ser quem eu era, porque aí, pelo menos não tendo consciência daquilo que eu não sei, eu sou mais feliz me achando alguma coisa, tendo uma identidade. E eu sinto muito por fazer isso com você, por te privar do pai que eu posso ser, mas eu quero que você saiba que durante esse tempo que eu fui inteligente, eu pude ver o quanto a minha filha é fenomenal, e eu me orgulho muito de você. Ele vai lá e espeta, é muito emotivo esse episódio, embora ele seja muito engraçado. Aí ele vai lá e espeta o crayon de novo no cérebro dele e volta a ser burro. E aí a Lisa fica só com essa carta e com essa experiência fantástica, e ela aceita isso, e ela fala, não... Eu amo meu pai do jeito que ele é, mesmo assim. Eu acho que esse episódio, junto com esse livro, eles dizem muito a respeito do nosso trato e do nosso lidar com pessoas com transtornos mentais. Para ir além disso, eu teria que falar das minhas experiências pessoais e teria que especular pontos do livro que eu não quero fazer nesse vídeo. Por hora, eu acho que basta. Mas é incrível como... Uma coisa que eu aprendi sendo irmão da Márcia é que a gente que cresceu com familiares que têm transtorno mental, a gente acha que tem coisas que só a gente entende, a gente acha que tem dores que só a gente compreende, a gente acha que tem coisas que só a gente passa na vida. Mas quanto mais pessoas... familiares de esquizofrênicos você conhece, mais você percebe dores comuns, e aí mais você tem vontade de conversar com a sociedade ao ponto que ela entenda determinadas coisas para tratar melhor essas pessoas e para absorvê-las mais. Eu não acho que isso vai acontecer, infelizmente eu não acho que isso vai acontecer tão cedo, embora haja uma evolução lenta nessa direção. Mas é um livro que deveria unir essas famílias para que elas comecem a se escutar falando sobre essas dores de convívio com pessoas com limitações, e dessa esperança que a gente gosta de ter, que as pessoas simplesmente mudem, quando na verdade cada pessoa já é tudo que ela precisa ser. A gente só precisa de aceitação e de condições de subsistência. Se você tem um esquizofrênico na sua família, se você tem um deficiente intelectual na sua família, se você tiver aceitação da natureza dele por você e pela sua comunidade, e se você tiver condições de subsistência para essa pessoa, para que ela se mantenha ao longo da vida, então você já tem tudo para poder passar por esse mundo e fazer uma passagem pacífica por aqui, sem ficar buscando curas e respostas e justificativas, porque está claro para mim que a falta de inteligência ela não é impeditivo de felicidade, e o excesso também não. Tudo são caminhos diferentes, onde a inteligência aí ela entra como uma particularidade de cada um, não como aquilo que determina o quão boa vai ser a sua existência. Quantas interações a gente não abre mão porque a gente não quer se sentir estúpido, porque a gente não quer se sentir burro, porque a gente não quer da bandeira do quanto a gente não sabe a respeito de determinado assunto, quando na verdade absolutamente nada disso importa. Porque a nossa existência ela só tem significado quando você tem uma interação com alguém. Por mais que você goste de ser solitário na vida, você pode ser uma pessoa extremamente solitária. Mas a nossa existência ela só fica clara, evidente na nossa interação com o outro, mesmo que seja passiva da sua parte, lendo livros, assistindo vídeos. De certa forma você está interagindo com autores, atores, produtores, diretores. Quando você consome simplesmente material, mesmo que você ache que você não se relacione com ninguém, você se relaciona. E a nossa existência ela tem valor a partir dessas interações. E nessas interações você não precisa ser como a mãe do Charlie, que ela só queria ser o tempo inteiro admirada. Não dá para culpá-la. Mas a mãe do Charlie, ela queria... Era muito importante para ela ser invejada, ser admirada. Era muito importante ela não ser humilhada.
E por isso ela escondia o filho, e por isso ela colocava a filha no pedestal, porque ela queria que as pessoas a admirassem pela capacidade que ela teve de gerar uma filha inteligente e bem-sucedida. Quando, na verdade, a admiração do outro é uma coisa muito pequena, perto de tudo que a interação de duas pessoas pode ser. E da importância que uma pessoa pode ter na vida da outra. Eu acho que esse livro é muito sobre isso. Eu quero que vocês leiam e me digam a impressão de vocês a respeito do que isso tem que ser. Por hora é isso. Um grande abraço.